A história começa com um homem muito nervoso em um trem, e quando desce ele começa a correr freneticamente, mas ele é encontrado por um grupo que de alguma forma conhece seu segredo, e esse grupo cobre toda a área com uma fumaça e o cara então mostra suas habilidades de luta insanas enquanto ele acaba com vários agressores. E os agressores então lançam várias lâminas contra esse cara, mas então ele puxa sua própria lâmina para revidar de volta, mas em seguida os agressores usam algumas agulhas de metal, porém esse cara tem reflexos muito bons pegando todas elas com os dentes e atirando de volta nos agressores. Mas no entanto, infelizmente esse homem está impressionado com o grande número deles, então ele é capturado quando uma corda de aço segura o seu pescoço e ele é arrastado por um homem de aparência assustadora, e esse cara malvado joga o homem no chão e usa sua espada para acabar com ele. E os agressores então usam um dispositivo para confirmar que seu alvo foi eliminado e então eles vão embora, e em outro lugar um fazendeiro chamado Joe aproveita a sua vida na fazenda e eventualmente ele volta para casa para trabalhar em sua motocicleta, e ele joga um jogo com seu filho Kyle que tenta se esgueirar nele, mas ele diz ao garoto que tem olhos atrás da cabeça. E a esposa de Joe, Sarah, então aparece, e ela não consegue acreditar o quão sujo o rosto de Joe está, porém Kyle explica que sua máscara é como as que os Onis usam, porém eles são pessoas realmente ruins. E Joe então o avisa que eles podem pensar que ele é um deles, mas Kyle tem certeza de que seu pai grande e forte lutará contra ele se eles vierem atrás dele, e Joe brincando diz que não tem certeza se ele pode vencer esses personagens fictícios, mas Sarah então afirma que vai derrotar eles para Kyle. E Joe brincando então diz que ele tem que se apressar e terminar de consertar sua motocicleta para quando Sarah perder a cabeça lutando contra os Onis, e mais tarde uma reportagem menciona como o homem de antes perdeu a sua vida, e Sarah parece preocupada que possa realmente ter sido os Onis e Kyle tem certeza de que foram eles, porém já é hora desse garoto ir para a cama. E o garoto então diz boa noite para sua mãe e Joe lembra que seu aniversário está chegando, e com Kyle dormindo rápido Joe verifica rapidamente as câmeras de segurança que ele tem em sua casa, e Sarah está preocupada com a forma como o homem foi eliminado, e o que é ainda mais incômodo é que nenhuma informação foi encontrada sobre quem fez isso. Mas Joe então diz a ela que não há nada com que se preocupar e garante a ela que ninguém vai encontrá-los no meio do nada. No entanto, Sarah está mais preocupada com alguém chamado Ceifador, mas Joe explica que não pode ser ele já que ele sempre trabalha sozinho. E no dia seguinte temos uma ideia de como Joe é cauteloso em esconder sua identidade, pois ele simplesmente limpa suas impressões digitais de uma maçaneta da porta, e então a jovem família continua aproveitando sua vida pacífica normalmente. Joe faz o possível para ser um bom pai enquanto brinca muito com seu filho. Porém em uma noite é relatado que outra pessoa perdeu a sua vida nas mãos de uma organização misteriosa, e esse caso é um dos vários que ocorreram recentemente, então uma investigação em grande escala está em andamento para descobrir o que está acontecendo, mas no aniversário de Kyle a família amorosa desfruta de um belo churrasco. E então todos brincam enquanto cantam músicas e Kyle apaga as velas de seu tipo favorito de bolo de aniversário, e Kyle então abre um presente para revelar um videogame e Joe também dá a ele um novo capacete, e Joe prefere essa máscara do que aquela de Oni, e então Kyle declara que ele não é mais um cara mau pois agora ele é um herói. Porém Sarah ressalta que ela simplesmente gosta de ver seu rosto normal e toda a família dá um abraço muito caloroso, e eles não poderiam estar mais felizes, então todos dizem um ao outro o quanto se amam, e naquela noite Joe se levanta da cama, porém ele calmamente diz à sua esposa para ficar lá, e então Joe desce as escadas onde tudo parece bem. Mas só que então algo aparece na janela e Joe é atacado e os agressores invadem tudo, porém Joe luta com maestria contra vários deles ao mesmo tempo, e sua excepcional habilidade permite que ele pegue uma de suas armas e ele usa sua espada para eliminar vários desses homens. Mas enquanto ele destrói um desses homens Joe ouve seu filho gritar por ele e esse alerta faz Joe instantaneamente entrar em ação. Então ele bloqueia um agressor que tenta detê-lo e basicamente destrói totalmente esse cara, e então Joe corre para encontrar sua família enquanto ele tenta pegar algo nele, porém outro agressor dispara 2 agulhas de metal direto em seu pescoço, mas determinado Joe se recusa a deixar que isso impeça ele, e então ele sobe as escadas. Porém uma dor incapacitante domina ele e então vemos uma figura misteriosa do lado de fora. No entanto Joe finalmente chega ao segundo andar onde ele descobre que vários agressores foram eliminados, mas então no entanto Joe fica horrorizado ao ver os corpos sem vida de Kyle e Sarah jogados no chão. E então um choque avassalador enche o corpo de Joe e o cara malvado menciona que a esposa de Joe lutou muito bem, e então esse monstro coloca a sua lâmina direto no pescoço dela acendendo em Joe uma raiva cegante, porém ele é esfaqueado nas costas, e Joe então se arrasta com o agressor enquanto ele tenta voltar para sua família, mas todo o dano em seu corpo é demais para ele suportar. E os agressores então descobrem que alguém deve ter alertado as autoridades, pois as sirenes da polícia já podem ser escutadas à distância, e o líder então confirma que Joe não está mais vivo e então eles vão embora pouco antes da polícia chegar, e então a polícia chega ao local e fica horrorizada ao encontrar a família massacrada.
e algum tempo depois, aparentemente não estando mais vivo, Joe recupera a consciência, e seus primeiros pensamentos são memórias de sua família sem vida, e ele vomita apenas pela emoção avassaladora que consome o seu corpo, e na próxima vez que Joe acorda ele está em um hospital e a enfermeira chama um médico com urgência. Porém Joe apenas diz o nome de sua esposa e desmaia novamente, mas Joe finalmente acorda e um médico explica que ele milagrosamente voltou à vida depois que o legista já declarou ele como morto, mas Joe não se importa com isso pois ele só quer saber sobre sua esposa e filho. Porém infelizmente ele é informado de que eles não conseguiram sobreviver, e no lado de fora vemos que duas pessoas vieram para visitá-lo, e eles são Mike e Emma e eles são do FBI e eles querem ajuda com a investigação, então eles fazem várias perguntas sobre quem pode ter atacado a sua família. No entanto Joe não diz uma única palavra, mas Mike percebe que ele está ficando muito irritado, e isso provavelmente é o pior momento para fazer perguntas a ele, então Mike apenas deixa o seu cartão, e então Mike diz a Emma que é apenas um palpite, mas que ele acredita que Joe sabe quem fez isso com sua família. Então ele decide que eles se revezarão para vigiá-lo e Emma é a primeira a fazer isso, e então ela observa o Joe no telhado, e então Joe tem uma lembrança de horas atrás quando ele foi levado para se despedir de sua família, e o enfermeiro descobriu que ele não conseguia mais mover Joe e era porque Joe freou a cadeira de rodas. E Joe então tremeu de raiva porque não suportava chegar mais perto dos corpos de sua falecida família, e de volta no telhado as memórias de sua esposa e filho invadem sua mente, por isso Joe começa a rosnar de raiva, e sua raiva então atinge o pico máximo pois ele mexe no seu pulso de novo, mas dessa vez puxando uma agulha de metal. E então Joe se perfura com ela e isso faz algo estranho em seu corpo, mas só que então Joe é atacado por vários assassinos, e ele ainda está cheio de raiva, então ele fica furioso e habilmente derrota vários desses homens tranquilo. E Joe então mostra uma força esmagadora e precisão pois de alguma forma ele consegue assumir o controle da luta, e no entanto isso não é tudo, já que Joe faz algum tipo de jutsu e transforma o seu corpo em uma fumaça negra, e esse movimento é incrivelmente poderoso pois permite que ele elimine vários assassinos em um instante. E Emma não tem ideia do que está acontecendo, mas Joe não ajuda ela a descobrir pois nocauteia ela em vez disso, e o enfurecido Joe então continua seu ataque implacável indo despedaçar vários outros agressores no ambiente, porém há um grande número deles e então Joe estranhamente atira uma espada no elevador. E então vemos por que ele fez isso, e é porque ele usa uma vara para se defender e empurra todos os assassinos restantes para dentro do elevador, e embora Joe esteja em grande desvantagem numérica fica muito claro que os assassinos estão presos dentro com ele, não ao contrário, e Joe fica acima de todos os seus cadáveres quando ele chega em outro andar e causa medo nos corações de todos os oponentes restantes. E Mike então pergunta por que Emma não está atendendo sua chamada e fica chocado quando encontra vários cadáveres, e Joe então acaba com os agressores, mas então ele é encontrado pelo líder assassino, e suas memórias mais uma vez entram na mente de Joe e então ele ataca o líder em grande fúria. E esse líder obviamente não é fraco como os outros, já que ele se defende bem e até consegue colocar sua arma em volta do pescoço de Joe. Porém Joe rapidamente se liberta, mas a luta continua a ficar bastante equilibrada, mas então Joe eventualmente usa sua habilidade de fumaça novamente e isso lhe permite acertar um ataque devastador nele. E Joe rapidamente continua com ainda mais ataques e a luta termina logo depois disso, e Joe exige saber como eles encontraram ele e sua família e em como eles sabiam sobre sua identidade, porém o líder comenta zombando que Joe pode mudar sua aparência o quanto quiser, mas que ele nunca será capaz de escapar de seu destino. Mas então Joe choca bastante esse cara e remove o seu disfarce, e Joe não diz uma única palavra depois disso pois ele apenas termina com a vida do líder, e então Joe vai ver sua família onde ele mal consegue olhar para eles e cai de joelhos acabado. E depois disso Joe volta para casa e faz um buraco na parede, e ele remove uma caixa que havia escondido e vemos que ela contém vários itens incluindo uma máscara, e Joe então olha para uma foto que mais uma vez inunda sua mente com memórias de sua família. E então damos uma última olhada na casa de sua família pouco antes de Joe jogar fogo nela, e Joe então apenas observa enquanto sua vida pacífica cheia de amor queima e ele coloca a máscara, e o fogo consome todas as memórias, mas no entanto vemos que Joe ainda está cheio de raiva. Mas então a história do clã de Joe começou na Terra do Sol Nascente, onde abrigava segredos de arte proibidas de serem compartilhados com estranhos, e o clã levou a sério suas missões e fez tudo ao seu alcance para manter a paz no Japão, e com o aumento dos ataques terroristas essa organização secreta teve que deixar a jurisdição do Japão e cair sob uma nova autoridade de maior poder. E essa mudança de circunstâncias fez com que os segredos da sua arte deixassem de ser secretos e tiveram que ser compartilhados com os estrangeiros, e isso foi feito para o bem-estar do Japão, e qualquer um do clã que desobedecesse a essa decisão foi exilado e exterminado, mas então Joe observa sua esposa e filho morrerem novamente em seu sonho antes de acordar suando e ofegante. E então ele se senta em uma cadeira diante de daquele homem ruim que está pendurado de cabeça para baixo em um lugar estranho no telhado de um armazém, e Joe tenta ficar de pé porém suas pernas não seguram e ele caiu no chão, e então ele ouve uma voz familiar quando um gato se aproxima dele.
e a voz é de um homem idoso bronzeado usando óculos redondos e roupas descoladas, e ele é basicamente um imã de gatos que fica surpreso ao ver Joe em um estado assim tão patético, e o Homem-Gato então ajuda Joe a descansar em sua cama enquanto prepara remédios para as feridas de Joe e ouve toda a sua trágica história. E o Homem-Gato então pergunta por que ele não está disfarçado, e então Joe responde que a organização de alguma forma encontrou uma maneira de ver através do sistema de mascaramento que eles têm usado, e ele ainda pede para interromper o tratamento porque agora é inútil salvá-lo, o que faz com que o Homem-Gato se pergunte em voz alta por que Joe fica sempre tão abatido quando vê ele. E o Homem-Gato é um médico que é explicado o porquê ele sempre encontra Joe espancado em alguma hora, e o Homem-Gato percebe que o braço de Joe está danificado depois de usar a arte secreta da consciência absoluta, então ele aconselha Joe a nunca mais usar isso ou isso lhe custará a sua vida na próxima vez. E o Homem-Gato então fica perplexo ao ver que o ferimento que Joe recebeu é fatal, mas no entanto nem Joe sabe como ele ainda está vivo. Porém o homem suspeita que isso pode ser pura sorte ou que alguém lá fora o manteve vivo nas escondidas. E então o Homem-Gato informa que levará de 5 a 6 dias para ele se recuperar, onde Joe responde que apenas pretende questionar o homem que ele deixou amarrado. E o Homem-Gato então começa a costurar Joe e então Joe perde a consciência novamente. E quando ele acorda já é de noite e o Homem-Gato já se foi com todos os seus gatos, porém ele deixou vários frascos e remédios para Joe e uma mochila com telefones descartáveis e até alguns outros itens essenciais. Então Joe verifica a bolsa e encontra o cartão de Mike, e então depois ele tortura o terrível Homem Ruim e esfaqueia ele várias vezes, mas isso não faz nenhuma diferença pois o Homem Ruim apenas repete várias bobagens, e então nos próximos 2 ou 3 dias o Joe usa esse Homem Ruim para praticar as suas habilidades de esfaqueamento. No entanto o Homem Ruim parece não aprender a lição e então menciona sobre os momentos finais de Sarah e em como seus olhos brilharam de raiva e ódio, porém ele não percebe que ele está apenas provocando Joe para torturá-lo ainda mais, e então como esperado Joe queima um palito de fósforo e avisa ao Homem Ruim que ele vai queimá-lo vivo e lhe mostrar as profundezas do inferno, onde ele ouvirá o som de pele sendo arrancada, ossos sendo quebrados, e a sua espinha inteira sendo arrancada, e apesar de seu coração parar ele não será abençoado com uma morte fácil, pois antes dele perder sua vida ele tremerá de medo do demônio que está além da escuridão. Então Joe libera o palito de fósforo queimado e então coloca fogo nesse Homem Ruim, e seus gritos de arrepiar o sangue enchem o armazém antes que tudo fique em silêncio e finalmente a vida desse Homem Ruim chega ao fim, e enquanto isso na sede do FBI Mike discute com o seu superior por retirá-lo do caso. E Mike fica frustrado e então se lembra da cena horrível que ele testemunhou no hospital, e como eles não sabem a quem pertence aquele sangue e não tem nenhuma filmagem de vigilância para que possam investigar, eles não têm escolha a não ser encerrar esse caso e essas ordens vêm diretamente dos funcionários de alto escalão para eles não se envolverem nessa investigação. E o superior então aconselha Mike a não correr riscos pouco antes de se aposentar, porém isso irrita Mike ainda mais, mas então ele lembra ao superior que Emma viu tudo, porém o superior pede que ele questione Emma novamente, e então Mike fica furioso e vai confrontar Emma por ela mudar o seu depoimento, mas no entanto Emma permanece calma e diz que eles precisam ser obedientes na superfície para sobreviverem em sua organização. E ela admite que seus superiores estão tentando encobrir alguns negócios duvidosos, e que então eles precisam agir com calma para evitar atrair mais atenção, pois ela já começou a investigar Joe e toda a sua família e ela descobriu que todos esses nomes eram pseudônimos. E que na verdade eles não existem da mesma forma que as vítimas anteriores, fazendo Mike se perguntar o que diabos está acontecendo, mas enquanto isso Joe está pronto para sair do armazém de casa, e então ele se agarra com força a um dispositivo que deve proteger a todos inclusive ele. E Joe então parte para todos os possíveis locais de esconderijo usados pela organização secreta, mas encontra eles vazios, e então sua jornada leva eles para vários lugares, mas ele não tem sorte, e depois de viajar por vários dias uma noite Joe está sentado em um bar quando 2 xerifes entram. E a expressão do barman então muda repentinamente porque ele sabe que eles estão lá para coletar dinheiro como costumam fazer, e ao lhes entregar a parte desse mês o xerife recorre à violência porque a quantia não é o suficiente, e o outro xerife então avista Joe e decide intimidá-lo informando o aumento do roubo de motos naquela área. Então ele pergunta a Joe se ele está envolvido nesses incidentes, mas como Joe não responde o xerife pede os seus documentos, porém quando Joe ignora ele pela segunda vez o xerife o ataca, mas no entanto ele não é páreo para Joe, que quebra o seu braço em uma rápida reação e o nocauteia com um único soco. E Joe então deixa várias centenas de dólares na mesa e começa a sair, mas o outro xerife pega o seu bastão e ataca Joe por detrás, porém Joe se esquiva do ataque e dá um soco nele apenas para ele parar a alguns centímetros do rosto do xerife, que é tão forte que cria uma pressão de ar, e o xerife então experimenta a força G, apenas por ficar ali antes dele sair voando pelo balcão. E a grande gorjeta provavelmente foi porque ele previu toda essa certa quantidade de dano, mas de volta na sede do FBI Mike está inquieto porque ele não tem nada para fazer e Emma está ocupada jogando seu videogame, e Emma lembra ele que os criminosos estão fazendo crimes virtuais atualmente e é por isso que eles precisam acompanhar a tecnologia.
Mas então Mike logo recebe uma ligação de Joe. Então Mike joga o seu jornal no rosto de Emma para chamar sua atenção e ele sinaliza para ela rastrear a localização de quem ligou. E então Joe pede para conhecer Mike porque ele tem algumas perguntas para ele, mas Mike o questiona sobre sua verdadeira identidade, o que faz Joe quebrar o seu telefone portátil. Porém Mike mais uma vez recebe uma ligação de outro número e Joe diz a ele para eles se encontrarem e pede que ele decida um local. E Mike então pede que eles se encontrem em um restaurante chinês no dia seguinte, mas no entanto eles não conseguem rastrear a localização de Joe antes que ele se desconecte. Joe também quebra o telefone e segue para a cidade. E no dia seguinte ele caminha pela cidade enquanto um anúncio promovendo a tecnologia da AUSA corre em segundo plano, e Joe então caminha até um prédio alto para observar o lugar que Mike o convidou, enquanto Mike já está lá e briga verbalmente com o proprietário porque ele tem preguiça de receber novos clientes. Mas então Joe logo aparece e ao ver seu traje o proprietário avisa Mike para pagar por quaisquer danos que possam ocorrer e ele sai do local, e como Joe está usando uma máscara Mike pede que ele mostre o rosto para que ele possa determinar se ele é real, mas Joe não está lá para perder tempo e quase começa a ir embora, porém Mike o interrompe e inicia uma conversa com ele. E então lembra Joe que ele corre o risco de ser localizado, então Joe vai direto ao ponto e pede a Mike qualquer pista do caso de assassinatos em série, mas Mike pergunta se ele está pronto para responder suas perguntas em troca de informações, e então Joe concorda, porém Mike de repente saca sua arma e se desculpa com Joe por entendê-lo mal. E então ele pede a Joe que se ajoelhe e que coloque as mãos atrás da cabeça e conte tudo o que aconteceu no hospital naquele dia, mas no entanto antes que Joe possa reagir o entregador da AUSA entra no local com um pedido, e logo depois outro entregador anota outro pedido distraindo Mike, mas não o suficiente para ele guardar a sua arma. E Mike planeja prender Joe, porém quando o entregador da AUSA invade o local pela terceira vez ele percebe que algo está errado, pois o entregador ataca Joe com grandes facas longas, mas Joe se esquiva e então a sua máscara sai e Mike leva segundos para registrar o que está acontecendo, e tenta atirar no entregador, porém o garoto retalha e quando ele está prestes a ferir gravemente Mike, Joe intervém e salva o Mike. E então os dois se envolvem em um combate próximo de dois ninjas e Joe usa a arte secreta da consciência absoluta para produzir vários braços de sombras, porém acontece que o inimigo não é um mas sim dois e um deles ataca Mike, porém Joe salva novamente e o empurra para um canto antes dele acender fogo em suas espadas e voltar a atacar os dois inimigos. E então não demora muito para Joe decapitar um e esfaquear o outro entre os olhos, colocando fim nessa luta, e Mike então finalmente diz e implora que ele diga quem ele é, e então Joe tira um aparelho do bolso e coloca no pescoço revelando o seu rosto falso, e diz a Mike que ele é um ninja e Mike fica chocado porque só ouviu falar deles, porém ele não acreditou que eles eram verdadeiros. Mas Joe então diz que ele e as pessoas que atacaram eles são todos ninjas, e de repente eles se veem cercados pelo inimigo e o inimigo começa a atirar neles forçando eles a se refugiarem atrás de uma mesa, mas quando o inimigo dispara um míssil contra eles sabem que a mesa não será de muita utilidade, então eles se escondem atrás do balcão. E o inimigo então foge rapidamente, Mike sai tossindo, mas no entanto Joe já foi embora, então Mike inspeciona as facas que os dois garotos usaram e fica surpreso ao descobrir como elas são afiadas, porém graças à sua armadura que ele ainda está vivo depois de ser cortado por eles. Mas ele se pergunta que metal alienígena foi usado em sua fabricação, que elas nem mesmo se quebraram depois de cortarem ferro, e de repente o mesmo anúncio da AUSA é reproduzido pela 20ª vez, e Mike se vira para olhar para a tela enorme assim como Joe, que olha para a pessoa na tela com muita raiva. E enquanto isso, na sede do clã secreto, alguém informa ao mestre que Joe ainda está vivo, para o grande desgosto do mestre. Comente e te encontro no próximo vídeo.